Olá, venho falar-te acerca ainda do Portal 77, naquilo que podemos olhar a cada dia que venho aqui partilhar essa reflexão, esse conhecimento que te pode ajudar a trazer maior consciência para o que podes modificar, o que podes alterar e trazer como um novo hábito, uma nova forma de estar, nesta grande reflexão que o Portal 77 nos pede para alinhar, de uma forma metafórica, mas real. Alinhamento entre o céu e a terra, entre o ser divino, o ser espiritual e o ser humano, o ser terreno. E começo por te falar das 7 leis divinas, ou seja, as 7 leis universal, que na verdade são princípios que governam a nossa realidade e a nossa experiência humana, que muitas são referidas na tradição espiritual e religiosa, mas vão variar conforme a interpretação e a tradição. E começo então por te dizer quais são. Primeiro, a lei universal do mentalismo, que diz que o universo ele é uma criação da mente, que tudo o que existe foi inicialmente gerado pelo pensamento. A segunda é a lei da correspondência, ou seja, assim como é acima, é abaixo. E isto traz-nos a uma correspondência entre os diferentes planos de existência. Tudo o que está no macro está no micro. Tudo o que está na galáxia está na Terra. E é este o olhar que devemos ter, porque é uma das leis divinas ou das leis universais. Vamos para a terceira, que fala da lei da vibração, que tudo está em constante movimento e vibração. Nada é permanente, estático e está em repouso. E que diferentes frequências geram diferentes experiências. E com isto também podemos olhar para um sem número de situações que, na verdade, muito nos traz e informa. Mas vamos continuar, porque elas são 7 e a quarta fala da lei da polaridade, que tem grande correlação com a anterior. Se existe, de alguma forma, essa lei da vibração, em que tudo está em movimento, obviamente que também conseguimos perceber que nesse movimento existe uma polaridade, ou seja, tudo tem opostos. E aqui podemos ver esses opostos como o que na verdade são os extremos da mesma coisa, ou seja, por exemplo, existe o quente e o frio, o alto e o baixo, ou seja, são todos os aspectos que nos mostram que existe sempre dois lados e que um não existe sem o outro. E que quando olhamos para isto, entramos na quinta lei, que se chama a lei do ritmo. Tudo tem um ritmo e segue ciclos, padrões naturais. Existe um fluxo e um refluxo em todos os aspectos da vida. Ou seja, existe sempre um ritmo que me mostra um movimento que entra e sai, vai e vem, muito à semelhança da polaridade, mas que existe um fluxo e um influxo e um refluxo, onde há sempre algo que gera esse movimento para dar continuidade ao movimento. Com isto, percebemos
a sexta lei, que é a lei da causa e do efeito. Ou seja, cada causa, ela gera um efeito correspondente. Ou seja, aqui como exemplo, as nossas ações sempre resultam numa consequência, seja positiva ou negativa. E é fácil de perceber isto. Tudo o que eu estou a criar é um efeito em algo de acordo com a ação que eu estou a realizar. E esta lei também nos faz pensar e refletir muito. Porque se tudo o que eu faço gera algo, um efeito, uma consequência, eu tenho de tomar mais atenção às minhas ações. Vamos para a sétima e última, que fala da lei do género, que todo ser possui princípios que são masculinos e femininos. A criação, a manifestação ocorre através dessa interação que existe entre esses dois princípios. Ou seja, que tudo possui essa polaridade que se encontra também no género masculino e feminino e que tudo foi criado de acordo com esse princípio. E esse princípio não tem a ver somente se é homem e mulher, mas sim o princípio do género masculino e o princípio do masculino, e que eles estão e acontecem quando, na mesma medida, a manifestação. Ou seja, estes dois princípios manifestam e criam. Ou seja, estas são leis consideradas como as leis divinas, as leis da criação, as leis da criação que vêm do universo, e elas são obviamente úteis para nós entendermos a natureza da vida do universo, nesses princípios que são os que regem aquilo que acontece na Terra, na vida humana, na vida do reino animal, vegetal, em tudo o que tem vida e que teve a mão dessa criação universal. Estas são leis que vamos usar ou devemos usar para refletir sobre a espiritualidade em nós, o espírito vivo em nós e o comportamento humano naquilo que somos. Então, compreender, olhar, refletir para estas 7 leis divinas ou universais, como queiramos chamar, é muito importante. E uma das razões é porque nos ajudam no autoconhecimento, a nos entender melhor, a entender melhor a nossa mente, as nossas emoções e tudo o que nos proporciona uma visão mais clara e daquilo que nos motiva a cada ação e que trazem sempre um resultado na nossa vida. Mas também podemos perceber que olhar estas 7 leis traz-nos uma maior responsabilidade, porque reconhecemos a lei da causa do efeito, de tudo o que existe gera uma reação e torna-nos mais conscientes daquilo que é o nosso comportamento, das nossas ações que trazem sempre uma consequência que pode gerar ou criar coisas bonitas que nos motivam e inspiram ou algo que mais tarde podemos não nos orgulhar. Então, todo este olhar também traz-nos a uma tomada de consciência e de decisão para saber que tudo está interconectado. E essa lei da correspondência, que é a lei da vibração, ela ajuda-nos a tomar decisões e a fazer escolhas mais alinhadas com os nossos objetivos, com os nossos desejos e que também
talvez possamos estar mais atentos e despertos para tudo o que é esse impacto no todo e em tudo e em todos. E compreender que a lei, por exemplo, da polaridade, do ritmo, em que tudo tem um movimento, que tudo tem dois polos, também nos ensina que a vida ela é assim, ela é impermanente, inconstante, ela é volátil e estar viva é exatamente isso, é haver esse movimento em que de vez em quando estamos em alto, outras em baixo, e isso também nos traz uma maior aceitação e de alguma forma maior resiliência diante de todos os obstáculos que possam surgir e de todas as dificuldades que possam vir até a nós para resolução. Compreendendo essa lei do ritmo e da polaridade, nós estamos mais fortes, mais atentos e despertos para a superação, na forma mais sábia, com escolhas mais sábias. E depois também olhar aqui na lei na lei do género, do aspecto masculino e feminino para os relacionamentos, porque sem dúvida pode ajudar-nos a melhorar os relacionamentos, a equilibrar os relacionamentos e todas as vivências e dinâmicas que nós vamos tendo uns com os outros, porque percebemos que a lei do género não tem só a ver com homem e mulher, mas sim que existe uma energia no género masculino e no género feminino, que nós temos ambas e que essas energias às vezes estão com diferentes forças ou com diferentes potências ou de diferentes formas, mais ativas ou menos ativas, e isso também nós reconhecemos mais uma ou outra em determinada pessoa, e isso vai nos ajudar a trazer um olhar diferente para aquilo que é o relacionamento, reconhecendo que existe de facto um género mais ou menos caracterizado em determinada pessoa, independentemente do resto. E isto vai sem dúvida também ajudar-nos a curar e a sanar muito os relacionamentos com o outro. E sem dúvida que eu acho que olhar as leis universais ajuda-nos muito a crescer, a evoluir. Podem nos ajudar a olhar o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, numa maior conexão com todos os aspectos que estão e foram encontrados naquilo que é a criação da vida. E por isso pode-nos ajudar também a elevar a nossa forma de estar e da nossa própria experiência humana. E acho que a harmonia e o equilíbrio é sem dúvida a visão mais equilibrada ou balanceada, harmónica que a vida tem e que nos incentiva a procurar esse estado e a trazer esse alinhamento. E entender tudo isto eu acho que nos ajuda a trazer maior consciência e para cada um poder fazer o seu trabalho e poder perceber que nada existe por acaso, nada acontece por magia ou coincidência, existe uma organização em tudo que não é visível ou que não sabemos de onde é que veio, em que mão é que ele está a organizar, mas a verdade é que depois conseguimos vê-la em tudo, assim que olhamos para a natureza. Percebemos que a magia de facto acontece de forma organizada e harmónica, e isso recorda-nos que nós também o somos com ela, porque somos fruto dessa criação. E achei interessante partilhar convosco
estas 7 leis divinas, humanas, aliás, espirituais e universais, para numa próxima oportunidade continuar a olhar e a partilhar contigo onde está esse milagre da perfeição que trouxe-nos este portal 77 e que nos mostra que a perfeição e a harmonia é criada através do 7. E, sem dúvida, estas foram 7 leis e vou partilhar convosco e continuar a partilhar convosco onde é que ela está, como é que ela se manifesta e como é que ela continua a mostrar-nos que do poder do 7 no criar de harmonia, alinhamento e perfeição entre o céu e a terra. Em paz e bem fica.